Privilegiados por isso, pois temos dois corais na igreja, Maranata e o Harmonia Celeste, né? Que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos. Querido, nós iremos iniciar nessa noite uma série de mensagens com a temática O Poder da Oração. E essa série de mensagens, nasceu através de uma necessidade. Uma necessidade que nós entendemos que precisa ser a nossa priori na nossa vida, de buscar a Deus em oração. Necessidade essa que, ao olhar ao nosso redor, ao olhar as circunstâncias a qual nós estamos passando, nos leva a uma única saída: buscar a Deus. Buscar a Deus em direcionamento, buscar a Deus em oração, buscar a Deus para a solução, buscar a Deus para entender a vontade de Deus sobre a nossa vida, buscar a Deus por intimidade, buscar a Deus para ver mais santidade, buscar a Deus para que nós possamos ser o mover de Deus aqui nesta localidade. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhar aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 17, um verso muito conhecido, bem pequeno da palavra de Deus, que é orai sem cessar. Você pode repetir? Orai sem cessar? Orai. A segunda fica melhor, né? Vamos mais uma vez? Orai sem cessar. Você crê na oração? Amém. Eu acho que a resposta sempre vai ser sim. Eu creio na oração. Nós cantamos isso. Eu creio no poder da oração. Agora, uma outra pergunta. Você ora? Amém. Glória a Deus, sim. Amém. Louvado seja o Senhor. Talvez a sua resposta seja: não oro na frequência como eu gostaria. Talvez eu não oro no tempo que eu gostaria de dedicar em oração. Mas eu quero crer que todos nós oramos. Agora, uma terceira pergunta: você tem prazer na oração? Você tem prazer quando você ora a Deus? Você tem desejo de orar ao Senhor? Quando a gente olha para esse texto, orar sem cessar, e que vai ser o texto de toda a nossa série de mensagens, e não sei quantas mensagens virão nessa série. Eu, de primeira mim, fazendo uma relação rápida com alguns personagens, eu vi pelo menos 8. Mas eu quero me aprofundar, eu quero olhar cada oração daqueles que, na palavra de Deus, se dedicaram tempo em oração, em busca ao Senhor, como eles oravam, a cada fala de suas orações. Eu quero aprender com esses homens, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e nós iremos pegar essas principais orações e vamos aprofundar em cada uma delas. Então o texto base sempre vai ser orar sem cessar. Essa ordem expressa, essa ordem de Deus para a nossa vida, e ordem essa que está no meio ali no meio de duas outras ordens. Se você olhar o verso 16, ele anteriormente, ele também dá uma ordem: alegrai-vos sempre. Ele dá uma ordem, chama para poder estarmos alegres sempre. Pastor, mas alegrar? Alegrar, sim. Alegrar, a alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui na igreja de Tessalônica, não é uma alegria produzida pelas circunstâncias, não é uma alegria simplesmente terrena, vinda das nossas ações, mas uma alegria celestial, a alegria de saber que somos salvos em Cristo, em Jesus Cristo, saber que, apesar e a despeito das coisas que passamos aqui, nada irá roubar a alegria da nossa salvação em Cristo Jesus. E quando ora, por isso está depois a oração, não que a oração seja menos importante, mas ter a certeza da salvação e ser alegre por ter essa certeza nos leva a orar.
a terceira atitude que o texto nos sugere, que é o verso 18, que é em tudo dai graças. A alegria tem que estar em nosso coração, essa alegria de saber que Cristo, Ele se entregou, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele vivo está, e nós recebemos o selo do Espírito Santo para viver eternamente com Deus. Somos selados. Então isso nos leva em oração, e esse orar sem cessar tenha todo o tempo, em todo o tempo da nossa vida, esteja ligado a Deus em oração, porque não existe melhor maneira de se ligar a Deus, seja a oração, na verdade, o melhor caminho. E em tudo, e aí gera um sentimento de gratidão, em tudo dá graça, porque quem ora é grato. Quem busca Deus em oração, quem tem uma vida de oração, também tem uma vida de gratidão. Mas a oração é muito importante na nossa vida, e você sabe disso. Não existe cristianismo sem oração. Não existe. Não existe a vida cristã sem oração. Sem oração é tudo vazio. Sem oração é tudo estéril. Não tem vida, não produz, não multiplica, não gera crescimento. Sem oração não há vitória, porque nós só alcançamos vitória através da oração. É através da busca, é através da intimidade, é através das confissões que nós fazemos a Deus em oração que vai trazer a vitória para tanto almejamos para a nossa vida. Então, meu irmão, eu quero crer muito nisso. Se você crê na oração, se você exercita a sua vida de oração, você não está sozinho, pois existe um incontável número, existe uma multidão de crentes verdadeiros que triunfaram com Deus através da oração. Nós iremos ver nessa série de mensagens exatamente isso. Homens e mulheres que triunfaram com Deus através da oração. E nós oramos a Deus, pedimos: Senhor, produz um avivamento em nosso meio, produz um avivamento em nossa família, produz um avivamento na minha vida, produz um avivamento nesse bairro, e através desse avivamento as barreiras venham cair, que a criminalidade, que as imoralidades venham a diminuir nesse bairro por causa do seu grande amor que exala através da nossa vida e irá alcançar esses outros. Mas só é possível isso através da oração. A igreja ela nasce através da oração. Pastor, a igreja nasce na oração? Sim. Os 120 que estavam reunidos ali naquele local e que recebem o Espírito Santo de Deus quando desce sobre eles e espalha, porque o Espírito Santo desce e espalha sobre toda a terra. Aqueles 120 não estavam ali simplesmente olhando pela janela, prestando atenção no movimento que estavam acontecendo, não estavam ali fazendo fofoca, não, eles estavam ali reunidos em orações, eles estavam ali reunidos clamando. E foi através de uma campanha, pastor, campanha de oração, sim. Eles ficaram 10 dias orando, irmão, isso não é campanha. Foram 10 dias de oração. Jesus fala para eles: olha, guarda, eu vou subir. 40 dias depois que Jesus ressuscita, ele diz: olha, eu preciso subir para que o Espírito Santo venha. 10 dias depois que Jesus sobe, o Espírito Santo vem. E o que eles fazem nesses 10 dias? Eles buscam a Deus em oração, eles se reúnem em oração todos os dias, eles estavam orando o tempo todo. E o propósito dessa série de mensagens é exatamente isso, que nos leve a orar, que nos leve a vencer os desafios, que nos leve a nos colocar em movimento através da oração. Porque esse foi o meu grande questionamento para Deus durante essa semana. Desde domingo eu vou: Senhor, como vencer? Como vencer os desafios que estão se agigantando diante de nós nessa localidade? Nós recebemos a promessa de que nós iremos ganhar esse bairro para Jesus, mas como ganhar esse bairro para
que a coisa talvez estaria começando a caminhar para uma melhora. Aí vem todas essas questões que, queridos, nós precisamos orar. Eu não gosto de ficar corrigindo ninguém, mas quando a gente precisa entender que quando nós fizemos investimento em todo o equipamento que nós temos, câmera de última geração, excelente, o computador, programas, para poder levar uma transmissão para as pessoas que não podem estar aqui presentes no culto, não é simplesmente transmitir o culto. O que nós estamos fazendo quando nós transmitimos o nosso culto, nós estamos abrindo um campus online. Ou seja, a Igreja Batista Memorial do Povo Cristo, ela tem um campus online. É uma igreja que chega e alcança as casas, porque as pessoas não irão simplesmente assistir, mas cultuar a Deus através daquilo que Deus está realizando aqui, do que nós já estamos fazendo aqui. Então, quando nós estamos impedidos de fazer isso, você já imaginou quantas pessoas estão deixando de receber uma palavra? Os nossos cultos online, o nosso campus online, se você olhar ali nos últimos meses, nós tivemos um crescimento em termos de audiência gigantesco. Todos os nossos cultos, mais de 100 visualizações, às vezes 15, 16, 17, 20 pessoas ao mesmo tempo assistindo aqui ao vivo no nosso culto, pessoas que irão assistir depois. Quantas mensagens eu recebo de pessoas que ouviram, que viram depois do nosso culto, que receberam uma palavra de Deus. E aí, quando a gente tem isso interrompido por uma questão aqui do bairro, e eu não quero adentrar muito sobre essas questões, nós percebemos que é o que? É o inimigo tentando impedir que outras pessoas recebam a palavra de Deus. E aí foi o grande questionamento: como a igreja ao longo dos séculos, ela enfrentava os seus desafios. E a resposta foi direta. O Espírito Santo mandou a resposta direta. Eu não sabia quando terminou o culto de domingo que ia pregar hoje. Não sabia, nem queria começar uma série de mensagens. Quando o Espírito Santo respondeu, a igreja primitiva, ela venceu os seus desafios através da oração. A igreja ao longo dos séculos, ela venceu os seus desafios, as perseguições, as ameaças de morte, ameaças de fechamento. Ela venceu tudo isso através da oração. Porque se a gente olhar lá em Atos, é a mesma igreja. A igreja que orava e a terra tremia. A igreja que orava e as portas das prisões eram abertas. A igreja que orava e o evangelho estava avançando com poder e graça. E quanto mais se perseguiam, mais almas se convertiam a Jesus Cristo. Então, querido, através dessa série de mensagens, o desejo, a minha oração é que nós venhamos a restaurar a nossa vida devocional, que nós venhamos a restaurar o nosso tempo de clamor, que nós venhamos a restaurar o tempo de confissão a Deus, sim, de confessarmos os nossos pecados, de confessarmos as nossas omissões, o tempo de arrependimento, tempo de abandonar o pecado, porque quem ora, quem busca Deus em oração, abandona o pecado. Porque não é possível você saber que você vai entrar em um tempo de oração a Deus, e sabendo que Deus está ouvindo a sua oração, que Ele está presente e você está falando com Ele, e que depois você vai cometer pecados, falar mentiras, pecados de imoralidade sexual, fofoca. Quanto mais eu oro, mais santificada a minha vida é essa forma. Quanto mais eu oro, mais força eu tenho para abandonar o pecado. Então é tempo de voltar, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar a orar com fervor. Amém, queridos? E nós não queremos apenas falar sobre orações. Eu comecei já a ler um livro sobre oração, mas eu não quero apenas ficar na questão da leitura de livros, não. Eu quero colocar em prática. Eu não quero vir aqui ter uma série de mensagens, mas eu só vou
sobre oração, não. Eu quero orar com os irmãos. É oração abundante. A igreja, nós precisamos entender, a igreja ela se torna fraca, a igreja ela se torna sem autoridade, a igreja ela perde o seu poder quando ela abre mão da oração. Porque sem oração não tem pregação poderosa, não. Sem oração não tem autoridade, não. Sem oração não tem nem testemunho eficaz do Evangelho, não existe. E sem oração não tem crescimento. Sem oração nós não conseguiremos alcançar as outras vidas para Jesus. Nós precisamos orar. Então, ao final, quando encerrarmos essa série, não sei se vai ser daqui um mês ou daqui um mês e meio, mas eu quero, no final dessa série, que cada membro dessa igreja, essa é a minha oração, não desenvolva apenas um hábito, mas que tenha uma vida apaixonada por Deus, por orar ao Senhor. Amém? E o nosso, eu quero começar rapidamente, pensar no nosso modelo número 1 de oração. Sim, o nosso modelo número 1, nosso Senhor Jesus Cristo. Abre lá em Marcos capítulo 1, verso 35.